Desde o ano passado, eu e minha esposa, a gente tirou um tempo para estudarmos a Bíblia juntos, lermos, orarmos, né? E a gente fez principalmente o livro de Salmos, a gente até terminou, e a gente iniciou o de Filipenses agora. Então a gente viu que a gente sempre, por a gente pensar diferente, a gente sempre chega bem em reflexões muito legais, sabe? Então a gente vai estar gravando essa conversa, esse tipo de reflexão junto. Ela não vai estar aparecendo, ela vai ser a voz do além que não vai aparecer, né, amor? É o que a gente estava comentando ontem mesmo, assim. É muito bom a gente sentar assim na mesa para falar da Bíblia, né? Tipo assim, a percepção do que cada entre aspas, personagem da Bíblia mesmo tinha a respeito das coisas. Tipo, de Pedro, de Paulo, assim. Isso é muito legal, né? A gente ficar pensando assim. E Filipenses, a carta que Paulo fala ali para os Filipos, é uma carta que leva a gente a meditar. E como a gente tá falando, embora seja questões até simples, é muito profundo, porque se trata da palavra de Deus, né? Então, tipo assim, são muitas camadas dentro do que ele fala, né? E o que a gente comentou até mesmo na nossa conversa de ontem é que quando Paulo ele é salvo, lá em Atos 9,16, Deus fala que vai ensinar ele o que é sofrer por amor, né? Por amor a Cristo, né? E aí corta lá para Filipenses 1,29, né? Em que ele fala que quão é prazeroso sofrer por amor a Cristo, né? Então a gente vê assim um trabalhar de Deus na vida dele, fazendo com que a missão dele, o propósito dele dentro do Evangelho não seja algo muito penoso, muito difícil, sabe? Como aquelas pessoas que estão sempre amarguradas. Nossa, mas eu tô fazendo isso. Ai, mas Deus vai me reconhecer. Uma coisa até, né, que a gente conversou ontem foi justamente também que como que Paulo ali, ele tem uma certeza da eternidade dele, né? Tanto que nessa Filipenses 1 ali, é onde ele fala acerca do quê? Do morrer é lucro para ele, né? Então o sofrimento é passageiro. Ele entende que aquele momento que ele está passando, ali no momento ele está preso, então ele já fala acerca de que naquele momento, mesmo que ele esteja preso, as pessoas estão sabendo por que ele está preso. Então o motivo dele estar preso é ele declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então que ele acredita naquilo e que as pessoas, né, a partir daquilo ali começam a pregar com mais coragem, vendo alguém que fez tanto e está preso em nome de quem? Em nome de Jesus. E ele continua realmente entendendo que aquilo que Jesus sofreu, nós somos chamados também para sofrer em nome de Cristo, né? A gente muitas vezes se esquece disso, né? A gente vive no Evangelho atualmente, né? Não vivemos no Evangelho, mas temos um contexto de igreja brasileira onde nós somos chamados a ganhar, a conquistar. Só que Paulo, na carta de Filipenses, ele chama realmente e nos chama, nos aponta que Jesus nos chamou para sofrer em nome dele. O Evangelho é entregar tudo, né? E aqui Paulo fala, né, que o sofrimento dele estava inspirando o pessoal da guarda do palácio, aquelas pessoas que tomavam conta dele. Aí ele fala no versículo 13 assim: pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Ou seja, todos sabiam que o sofrimento dele era pela verdade que ele carregava do Evangelho, que em nenhum momento ele deixou de professar a fé dele, mas ele seguia com isso firme.
E ele fala assim: e por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor. Sim. Né? Então, ou seja, as nossas tribulações e os momentos difíceis que a gente passa aqui na Terra, conforme a gente passa por eles, isso vai gerar um testemunho. Então, se nós passamos por esses momentos culpando a Deus, se nós passamos por esses momentos de forma amargurada, isso não gera testemunho. Mas quando em meio ao caos, em meio à prisão, em meio à tribulação, em meio aos momentos difíceis de saúde, nós falamos assim: tá tudo bem, isso é horrível, mas nós confiamos no Senhor. Isso não muda quem o Senhor é para nós, sabe? Então, a forma como nós passamos as nossas tribulações faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Não por nós, mas a obra dele, não só na nossa vida, né? De nos lapidar, mas na vida de outras pessoas que estão vendo aquilo que a gente está passando. Sim. Que é o que acontece aqui, principalmente com as pessoas que estavam cuidando dele ali no cárcere, né? Sim. E outro ponto que nós tiramos de reflexão, assim, sabe, que a gente pode ver nisso, é como que nesse momento a importância de viver em comunidade, né? Por que você vai à igreja? É justamente por isso também. É porque vendo o outro ali na caminhada, vendo a fé sendo exercida ali e vendo Deus agir na vida de outra pessoa, e por que essa pessoa continua a caminhar mesmo diante de tanto sofrimento, você fala assim, por quê? E aí você consegue ver o quanto que Deus age ali por meio dessa pessoa, né? Na vida dessa pessoa. A fé dela, o relacionamento dela com Jesus faz com que ela fortaleça em nós. A gente percebe assim, fala, poxa, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar tendo um relacionamento ainda melhor com o Senhor, né? A gente se pega muito pensando nisso. Isso. E além disso, a igreja local também nos ajuda, né, a nos manter firmes em meio às provações, porque as orações, né, aquelas mensagens, olha como você tá precisando de algo, né? E Paulo até fala aqui que as orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Então as orações daqueles irmãos faziam com que eles mantessem cada dia mais a esperança e a convicção, né, do que o Senhor poderia fazer através das orações. E a mesma coisa é a gente hoje em dia, né? As orações nos sustentam nos dias maus, né? Nos ajudam a nos manter firmes, né? E pensar que nós não estamos sozinhos. Verdade. Isso aí que você falou é muito interessante. Que a gente já comentou disso. Que tipo assim, quantas vezes a gente, no nosso devocional, você não sente vontade. Você faz até por obrigação. Mas aquela leitura daquela palavra que entra no seu coração, que às vezes você acha que ela não está sendo, vamos dizer assim, nossa, não foi o melhor devocional da minha vida, vamos dizer assim, né? Que é colocando em contextos de resultado, vamos dizer assim, né? Que a gente vive nessa correria. Mas a hora que você vê que essas coisas diárias é aquilo que nos mantém firmes, né? É o que nos mantém alimentados. É o feijão com arroz, vamos dizer assim, que nos mantém firmes na caminhada, né? Uma leitura da palavra, um fortalecimento de um irmão, o conselho de um irmão, né? A vivência em comunidade, a gente ouvir uma palavra certeira, um testemunho acerca de alguma coisa que aconteceu, né? Então Deus vai nos fortalecendo. Então, pessoal, eu acho que esse vídeo, ele, para não ficar muito longo, a gente iniciou ele, a gente vai trazer mais reflexões sobre Filipenses, sobre outros livros também que a gente estiver lendo, ou seja da Bíblia, ou livros que a gente também lê, né? A gente tem, eu e ela temos costume de fazer uma leitura à parte, né, de outros livros, seja cristãos ou até mesmo alguns outros, e a gente sempre conversa, a gente lê individualmente, depois a gente traz essa reflexão. E se a gente achar legal, a gente vai trazer em vídeo para vocês também. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, da forma que foi construído o conteúdo, né? Se quiser saber mais sobre a gente também, se inscreve no canal e ative as notificações, que aí os próximos vídeos vocês vão ficar atentos aí ao conteúdo que vai chegar para vocês.
Até mais. Tchau, tchau.